Todos encontraram, irmãos? Amém? Amém, né? Misericórdia? Então essa quarta. Daniel 3, versículos 1, 4 e outros. Vamos lá? Diz assim, irmãos, a versão que eu tenho, irmãos, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. Na linguagem de hoje, alguém tem aí qual a altura em metros? Rosa tem. Quanto? 27, né? 27. Então na linguagem de hoje é 27 metros. Essa estátua de ouro tinha. E a largura 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 4. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se, se ajoelharam todos os povos, nações e línguas, e adoraram aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Versículo 12. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Versículo 14. Disse Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Amém. A história é bastante conhecida, irmãos. Porém, há alguns detalhes interessantes que devemos meditar nesta manhã. Primeiro, Nabucodonosor era o homem mais poderoso que existia nessa época. Para você ter uma ideia, Deus deu um sonho para Nabucodonosor, no qual aparecia uma grande estátua e a cabeça era feita de quê? Quem conhece? A cabeça era feita de ouro, os peitos de prata, depois bronze, ferro, e parte ferro e parte barro, mas a cabeça era de ouro. E quando Daniel disse: ó rei, a cabeça de ouro representa você, representa a Babilônia, Nabucodonosor ficou inconformado. Nabucodonosor disse o seguinte: eu sou só a cabeça? Não, eu sou a estátua inteira de ouro. E aí, irmãos, Nabucodonosor, indo contra a vontade de Deus,
Nabucodonosor construiu uma estátua com 27 metros de altura, conforme a linguagem de hoje, 60 côvados, 27 metros de altura. Seria mais ou menos, tem essas duas grandes torres aqui, né? Não tem uma que é menor? Do tamanho daquela menor. Aquela menor tem 30 metros. Imagina uma estátua, irmãos, de ouro de 27 metros. E o rei Nabucodonosor fez um decreto, disse: a partir de agora, quem não se ajoelhar perante essa estátua vai ser jogado na fornalha de fogo. Irmãos, naquele tempo o povo de Deus estava sendo escravizado pelo rei Nabucodonosor. O povo de Deus estava lá na Babilônia. E quando Deus fez, e quando Nabucodonosor fez o decreto, ele disse: olha, todo mundo, quando ouvir o som da harpa, os instrumentos musicais, tem que se ajoelhar perante a estátua. E a Bíblia diz que o povo todo se ajoelhou. Escuta uma coisa, a Bíblia diz que só quantos não se ajoelharam? 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém poderia perguntar: cadê Daniel? Porque Daniel era o quarto. Historiadores dizem que provavelmente Daniel estava em viagem nesse dia. Daniel não fazia parte nesse dia dessa adoração. Se ele tivesse, Daniel também não tinha se ajoelhado. Mas ali estavam 3 no meio da multidão, irmãos. Escuta com atenção. 3. Mas o povo de Israel que estava lá dentro também se ajoelhou perante aquela estátua de ouro. Irmãos, o povo de Babilônia e até o povo de Deus tiveram medo de um decreto do rei e se ajoelharam perante uma estátua de ouro. Só 3 não quiseram se ajoelhar. Só 3 não quiseram obedecer ao decreto de Deus. Agora escuta uma coisa: a voz do povo é a voz de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Esse ditado é o ditado mais errado que existe. Se fosse assim, irmãos, nós aqui estaríamos errados. Se perguntasse ao povo aí qual é o dia do Senhor, é o sábado ou domingo, ao povo de fora, o que é que ele ia dizer? Domingo. O domingo. Mas o que é que a Bíblia diz? Qual é o dia do Senhor? Amém? Mas nós somos uma minoria. Nós somos iguais àqueles 3. A gente está sozinhos no meio de uma grande multidão. Mas escuta uma coisa, não importa. O importante é que a gente está com a verdade. Amém? As outras igrejas, irmãos, estão ensinando errado. As outras igrejas estão ensinando que o domingo é o dia do Senhor. E quando um dia lançar um decreto do domingo, essas pessoas não terão dúvida, elas guardarão o dia de domingo. E aí, irmãos, estaremos com Sadraque, Mesaque e Abednego, se sentindo talvez um pouco sós. Mas escuta, você lá do sítio Façola, você do Catibau, sítio do Chá, você aqui de Buíque, você de outra localidade que esteja aqui, escuta, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você está entendendo? É necessário que você seja fiel, mesmo que as multidões sejam contra você. Fiel. Todo mundo errado. Todo mundo seguindo as coisas erradas deste mundo. As pessoas com medo. Irmãos, as pessoas podem até zombar de você. Versículo 8 diz assim, irmãos: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens astrólogos e acusaram quem, irmãos? Os judeus. Versículo 12: aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levanta. Irmãos, as pessoas deste mundo não gostam de nós. Elas foram denunciar. Ela disse: olha, tem 3 homens que não estão se ajoelhando. Pergunto a você: você já se sentiu perseguido porque você tem a fé que você tem? Alguém já zombou de você? Alguém de outra igreja já disse que você está perdido, meu irmão? Uma vez chegaram para mim, irmãos, uma pessoa, não vou dizer o nome da igreja, que fica feio, mas ele chegou para mim e disse: olha, eu não acredito que nenhum adventista do 7º dia vai ser salvo. Disse assim na minha cara. Muito bem, quer dizer que você agora é juiz. Toda adventista da gente não deve respeitar ninguém de outra igreja. São irmãos, são primos, são pessoas que, na luz que tiveram, estão seguindo. Mas é claro, se eu tiver a oportunidade de conversar, eu vou pregar a verdade para essa pessoa. É claro que vou fazer isso, respeitar, vou respeitar. Mas se tiver a oportunidade, vou pregar. Mas nós, adventistas, recebemos um preconceito terrível. Eu dou estudos bíblicos a meus alunos lá na Escola Bíblica de Caxias, e eles, na hora do estudo bíblico, eles dizem para mim: sou professor, eu vou ser sincero, professor, eu estou fazendo estudo bíblico com o senhor porque a gente gosta muito do senhor. A gente vê como o senhor assim, é uma pessoa diferente, mas se fosse pelos outros, professor, me disseram que se eu ficar na sua igreja, a primeira coisa, eu vou perder meus empregos, eu vou passar fome, eu vou ser perseguido. Aí disseram isso aí. Foi. Disse que eu vou perder tudo se eu me tornar esse adventista dessa terra. Disseram que até aceita, professor. Pois é. A gente não faz nada contra o povo lá fora, e mesmo assim o povo lá fora ainda tenta sujar o nosso nome, mas não importa, irmãos, porque Deus está ao nosso lado. Amém? Não importa. Você está sendo perseguido muitas vezes por igrejas que apenas exploram os outros. Não sei se alguém viu aqui os pastores mais ricos do Brasil. Ricos porque eles ficam só juntando o dízimo do povo das outras igrejas aí, ó, só juntando. Enquanto isso, a nossa igreja, o dízimo é mundial, é espalhado no mundo inteiro para a pregação do evangelho. E ele não, é para encher o bolso. É uma vergonha. Quer dizer, falam mal de nós e vivem de maneira errada. Então, irmãos, primeiro, não se importa se alguém está falando mal da sua fé. Faça como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sejam fiéis, mesmo que todo mundo está contra você. Versículo 17 diz assim: porque eles perguntaram: quem é que vai livrar vocês? E versículo 17 ele diz assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Perguntaram: quem é que vai livrar vocês? Ele disse: olha, Deus pode. Agora, irmãos, escuta com atenção. O versículo seguinte é de arrepiar. Olha o que ele disse, versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de furor. Aliás, versículo 18: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele diz o seguinte: Deus pode livrar, mas se ele não livrar, mesmo assim a gente não vai adorar a estátua de ouro. Você está ouvindo? Vocês vão para a fornalha de fogo, não tem nada. Se Deus quiser livrar, tudo bem. Mas se Deus não quiser, não tem problema, a gente morre salvo. Mas a gente morre, mas não adora a estátua de ouro. Deus pergunta para mim e para você nesta manhã: você tem esse mesmo tipo de fidelidade que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram, irmãos?
mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que as pessoas me maltratem, mas eu continuarei sendo fiel à palavra de Deus. Você diz amém? Amém. Não importa, você vai perder emprego, qual o problema? Deus pode me arrumar outro emprego, não tem problema. Irmãos, Deus quer pessoas que tenham fé, firmeza, não duvidem. Deus está disposto, Ele certamente livrará você, mesmo dentro do seu emprego, porque na fornalha de fogo, que for aquecida 7 vezes mais, alguns poderiam perguntar: como é que aquece algo 7 vezes mais? Uma coisa vem ser queimada numa fogueira com 10 pedaços de madeira, e outra ser queimada em 100 pedaços de madeira. O estrago é maior, né, Washington? Foi 7 vezes mais. Aumentar a quantidade de madeira, consequentemente o fogo aumentou, e eles foram lançados. Mas o interessante, irmãos, é o momento em que eles foram lançados. Veja só, no versículo 20, irmãos, um detalhe que eu não havia percebido anteriormente. Versículo 20 diz assim: e ordenou aos homens o que, irmãos? O que é que diz na versão de vocês? Aos homens mais fortes, não é isso? Mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem na fornalha de fogo. Irmãos, quem foi que levou os homens, os 3 homens, para a fornalha? Foram os homens mais fortes. Na versão que vocês é fortes? Nessa Bíblia que diz valentes. Eram os mais fortes. Irmãos, parece que neste mundo os outros são mais fortes do que nós. Tem mais riqueza, tem aquele carro que você não tem, tem aquela casona que você não tem, parece mais forte. E é essas pessoas que muitas vezes perseguem você. Está aqui, ó. Os mais fortes foram pomposos. Vamos lá, seus 3 nojentos. Vamos lá. Agora um detalhe: quando eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, olha o que aconteceu. Versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando abriu as portas e jogou os 3 homens, aqueles homens fortes morreram na hora. E Sadraque, Mesaque e Abednego, o que aconteceu com eles? Morreram? Sim ou não? Não. Deus protegeu os 3, e aqueles fortes que levaram morreram. Escuta uma coisa, e isso eu digo com toda afirmação e com toda certeza: quem brinca com você, se prepare, a mão do Senhor vai pesar sobre ele. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja adventista na década de 90, já faz um tempinho. Eu me lembro que uma pessoa zombou de mim. Aquela pessoa escarneceu. Eu tinha uma natureza muito sensível, e eu fiquei muito triste, mas escarneceu assim de uma maneira impressionante. Alguns anos mais tarde, essa pessoa foi para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, arrumou umas confusões e mataram ele. Irmãos, ninguém pode brincar com o céu de Deus. Ai de quem tocar no Filho de Deus. Está sendo você perseguido, não é que você vai colocar uma praga e dizer: tá bom, miserável, tu vai pagar. Não precisa. Não precisa. Se aquela pessoa não se arrepende, infelizmente a mão do Senhor pesa sobre ela, porque ela tocou no Filho de Deus. Pessoas que maltratam os filhos de Deus, essas pessoas recebem seus castigos merecidos. Mas, irmãos, o que mais impressiona é que quantos foram jogados dentro da fornalha? Quantos? 3.
Mas quando Nabucodonosor olhou para a fornalha, olha o que aconteceu, versículo 25. Disse ele: eu, porém, vejo quantos homens? 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Irmãos, no meio da frente entrou 3. Mas quando olhou lá dentro tinha quantos? 4. Sabe quem era o quarto? Jesus. Jesus estava na fornalha ardente. Ele está dizendo para mim e para você: está passando você por um sufoco? Eu estou ao teu lado. Amém? Eu estou ao teu lado. Eu estou garantindo. Nabucodonosor ficou impressionado. Gente, como é que eu mandei 3, ainda estão vivos, e eu estou vendo um quarto? Aí ele mandou que eles saíssem. Veja no versículo 27. Aliás, 26. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum dos seus cabelos da cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amém? Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena. Não troca dura. Talvez você talvez você esteja enfrentando uma crise muito grande financeira. Talvez esteja enfrentando uma grande crise dentro do seu casamento. Talvez você esteja passando por uma grande crise de saúde. Você não entende porquê, mas escuta: no final, todos nós seremos vencedores. Amém? Talvez até o final da sua vida aquilo que lhe persegue vai continuar, mas tenha certeza que a vida eterna estará garantida. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: Senhor, eu vou ser fiel, Deus quer que você também faça a mesma coisa. Ouça a letra desse hino, e se você sentir o toque de Deus enquanto eu estiver cantando, Deus dando força a você para ser fiel, eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer a oração. Quando as dores da vida tiverem alma, e a cada dia as lutas abalam tua fé, e o mar se agita revolto, e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento,
Deus não escuta o teu lamento. E às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chegas a pensar que és o único que tens te sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento. O teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus está